na sobrancelha é uma preocupação estética comum, podendo afetar a autoestima e até mesmo, às vezes, a expressão facial. E entender as causas e conhecer as soluções é fundamental para recuperar a beleza natural das sobrancelhas. E é isso que a designer de sobrancelhas, a Ana Paula Rodrigues, vai nos explicar um pouquinho mais hoje. Ana, nós sabemos que ao longo das décadas e dos anos, o design da sobrancelha vai mudando, essa moda muda. Como funciona essa questão da moda mudar e qual é a moda nos tempos atuais, tudo bem? Tudo bem. Então, eu sempre prezo pela naturalidade, porque ela vai acompanhar as mudanças do teu rosto mais facilmente, sem ter que fazer drásticas mudanças na tua sobrancelha. Na época dos anos 90, as sobrancelhas, a moda era uma sobrancelha bem fininha, ralinha, sem muitos fios. E hoje a gente já procura mais a naturalidade, uma sobrancelha com mais volume, mais grossa, com mais fios e mais preenchida também. E eu lembro também que teve uma fase ali na minha época de adolescência que era bonito pintar bem forte, bem preto, mesmo quem era loira, clara, que nem você, pintava bem preto. Hoje também já não tem mais isso. Não, tanto que eu prefiro trabalhar hoje com a tintura do que com a rena. A rena, ela pigmenta mais a pele, então ela deixa aquela sobrancelha mais marcada, como a gente gostava antigamente. A tintura, ela traz mais essa naturalidade. Então a gente pinta mais os fios do que a pele, para evidenciar aqueles fiozinhos que já estão brancos ou aqueles que são mais finos, mais claros e trazer mais volume para essa sobrancelha. E qual é o melhor jeito da gente pintar em casa? Ah, Ana, estou com uma falha, tem gente que tem falha no começo, tem gente que tem mais pro fim. Eu vou pintar como? É com lápis de olho? É com lápis de sobrancelha? Como eu faço para não ficar desse jeito exagerado, bem preto? Então, eu prefiro que utilizem sempre a sombra, né? O lápis, você faz muita fricção ali nos pelos, então acaba por causar uma falha maior, por cair os fios. Eu sempre prezo, então, pela sombra, né? Específica para a sobrancelha. Existe gente que costuma utilizar a tintura do cabelo para pigmentar a sobrancelha. Só que isso causa alergias que podem ser tão severas a ponto de cair os seus fios. Então, tem que utilizar sempre produtos específicos para aquela região. E tem como a gente recuperar? Tem gente que diz, eu tenho uma falha no começo da sobrancelha, ou eu tenho uma sobrancelha menor, eu nunca vou conseguir recuperar, ela é assim, vou deixar assim. Tem como fazer essa recuperação? Tem produtos? Existe um procedimento, que é o microagulhamento, que a gente pode fazer, se tiver a existência de folículo no local. Existem doenças ou até uma cicatriz que causa a morte desse folículo, então a gente não tem como recuperar. Mas o microagulhamento serve sim para aquelas sobrancelhas que ainda tem folículo ali. Então a gente pode estimular de uma maneira mais rigorosa para que os pelos voltem a crescer. E o pessoal que quer fazer microagulhamento passa por um estudo do rosto, por mais que você comentou empresar a naturalidade da sobrancelha, às vezes dá para mudar alguma coisinha por questão da expressão. A gente vê que às vezes, dependendo como a gente faz design da sobrancelha, a gente fica com cara mais de braba, mais séria. Tem como cuidar isso? A gente sempre faz algumas mudanças pontuais, né? Nunca muito drasticamente. Então tem sim, para evitar uma sobrancelha que te deixa com uma cara mais de triste, a gente nunca deixa o ponto final da sobrancelha mais baixo que o inicial. Então a gente tem como tirar alguns pelinhos ali, evidenciar mais o ponto alto com uma brow lamination, por exemplo. Então tem outros procedimentos além da reconstrução com microagulhamento. E aqui nós temos algumas coisas importantes para a hora de pintar a sobrancelha. Por onde a gente começa? Então, na verdade é uma finalização da sobrancelha depois da maquiagem, né? Primeiro a gente começa higienizando os fios, para tirar aquele excesso de sombra, excesso de pó, base, exato. Eu sempre faço isso. Passa de uma forma delicada ou com cotonete, eu prefiro o lenço umedecido porque é mais prático. Eu faço com cotonete, eu acho mais fácil. Então, cada um se adapta de uma forma, isso. Tira o excesso, ó, até saiu bastantinho aqui. E eu gosto de usar um gelzinho ou uma cera para a sobrancelha, porque ele vai dar a sensação de uma sobrancelha mais volumosa. E que esse é um gel específico para a sobrancelha, exatamente. Não dá para o pessoal de casa passar qualquer coisa também. Então a gente pega, eu pego até uma quantidade considerável aqui com a escovinha. Essas escovinhas são vida, né? E aí tu vai passando ele no lado contrário do crescimento do fio, tu vai espalhando assim, ó. E depois, para espalhar bem o gelzinho,
e depois tu retorna arrumando ele. Do jeito que Da quiser. maneira que tu prefere. Tem gente que prefere ela mais para cima, tem gente que prefere os pelinhos mais deitadinhos, mais alinhadinhos, dessa forma. O grande segredo é no final tu vir com uma escovinha maior, que essa aqui tem o cabo muito curto, e pegar esse cabo e ir colando os fios na tua sobrancelha. E ele vai te durar o dia inteiro assim. É uma dica muito boa pro Olha a pessoal, pra gente diferença que faz... de um lado Nossa, pro outro, né? dá um ar que realmente Ele você dá fez um na efeito de sobrancelha. lifting, de abertura de olhar, traz mais volume para a sobrancelha, teu fio fica mais grossinho, né? Dá um E o preenchimento pessoal pode maior. fazer em casa mesmo. E falando em fazer em casa, muita gente diz assim, ai, peguei uma pinça, comecei a fazer a sobrancelha em casa e estraguei. Tem como arrumar? Então, é uma das causas, né, que mais acontece e que mais chega para mim para a Eu reconstrução. Então, como o folículo ainda está existente ali, o que acontece? Quando a gente tira de forma muito recorrente errado, o folículo adormece. Então, para de receber estímulos certos do organismo, nutrientes, e ele para de crescer. Então, a gente vai fazer um microagulhamento, primeiro faz uma avaliação, vê se tem a existência desse folículo ali, se não causou uma morte, mas geralmente não. Então, a gente faz um microagulhamento para estimular esse crescimento do fio, para que ele receba esses nutrientes do organismo novamente. E daí faz o design E faz o corretamente design da forma para correta, valorizar exato. o olhar de todo mundo, todas as mulheres. Você pode terminar aí a sua sobrancelha, Ana, a segunda sobrancelha, para não ficar assim com uma feita e uma não. E assim a gente finaliza o Ver Mais de hoje.